Frente 3, módulo 15, relações trigonométricas em um triângulo qualquer. Então, nessa aula nós vamos ver a lei dos senos e a lei dos cossenos. Bom, quando usar uma, quando usar outra, tá? A lei dos senos, o que ela diz, tá? Vai ser uma razão entre cada lado e o ângulo dado. Então, ó, A seno A está... A está para seno A, assim como B está para seno B, assim como C está para seno C. Assim como é o dobro do raio da circunferência circunscrita. E a lei dos cossenos? A lei dos cossenos eu sempre vou utilizar quando for dado apenas um ângulo, tá? No triângulo retângulo. Então, eu dependo do ângulo que for dado, tá? Se for dado o ângulo A, eu começo pelo lado Azinho, trabalhando com a fórmula, olha. A ao quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado menos 2BC vezes cosseno do ângulo que é oposto a esse lado, tá? Se começar pelo lado B, se for dado o ângulo B, eu começo pelo lado B. Então, percebem que a variação é exatamente a mesma fórmula, só varia por onde vou começar. Se é dado o ângulo B, eu começo com a fórmula pelo lado B. Se for dado o ângulo A, pelo lado A, e se for dado o ângulo C, pelo lado C. E a fórmula é exatamente a mesma, tá? Então, vamos ver cada exercício para a gente poder resolver. Então, ó, número 1, letra A. Na figura 1, calcule X e letra B, na figura 2, calcule Y. Então, nós vamos resolver os dois aqui, um ao lado do outro, para eu ter espaço. Eu vou apenas dividir aqui, ó, tá? Então, esse aqui eu vou usar a figura 1, letra A, tá? Então, eu tenho lá o triângulo A, B, C. E eu vou perceber quantos ângulos internos eu tenho. Eu tenho aqui, ó, 1, tá? E 2, tá? Porém, o que eu observo? Que esse ângulo aqui é 75 graus, ele não é um arco notável. Então, eu vejo se eu consigo esse ângulo aqui, ó. Então, ó, 75 mais 45 dá 120. 7, 4, 12, né? 7, 4, 11, 12. 120. Quanto falta para chegar no 180? Falta 60. Então, agora, o ângulo de 60, eu tenho aí, ó, um ângulo notável. Então, vamos ver o que eu tenho, ó. Se esse é o Azão, esse é o Azinho. Bzão, Bzinho não tenho. Czão, Czinho, tá? Então, eu tenho aqui, ó, dois ângulos internos, tá? Se eu tenho dois ângulos internos, eu vou usar a lei dos senos. Então, o que diz a lei dos senos? A está para o seno do A, B está para o seno do B, C está para o seno do C, tá? Então, eu tenho aqui, ó, o A e o C. Então, eu vou ter A está para seno do A, assim como eu tenho C. C está para seno C. E vou resolver uma proporção normal. Quem que é o lado A? 5. Seno do ângulo A. Quem que é o ângulo A? 60 graus. Assim como, quem que é o lado C? X. Quem que é o ângulo C? Seno de 45. Então, vocês percebem que eu tenho aí dois ângulos notáveis, seno de 60 e seno de 45. Basta jogar o valor de cada um e resolver a proporção. Então, vai ficar, ó, 5, seno de 60, eu sei que é raiz de 3 sobre 2. X sobre seno de 45, eu sei que é raiz de 2 sobre 2. O que eu tenho aqui? Nada mais ser que extremos e meios, né? Ó, fração de fração. Faço extremos e meios, extremos e meios. Agora, algebricamente, como quiser fazer, tá?
5 vezes 2, 10. Raiz de 3 vezes 1, raiz de 3. 2 vezes x, 2x. 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Dessa forma, eu consigo achar o valor de x fazendo extremos e meios. Então, vai ficar, ó, 2 raiz de 3x, que é igual a 10 vezes raiz de 2, correto? Se eu quero achar o valor de x, tudo isso está multiplicando, passa para cá, dividindo. Então, ficou 10 raiz de 2 sobre 2 raiz de 3, ok? Percebe que eu tenho radical, eu posso racionalizar, tá? Eu posso não, eu devo, né? 10 dividido por 2, 5. Raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6. E raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Então, o x passou a ser 5 raiz de 6 sobre 3. Vamos na letra B. Então, vamos dar nome ao meu triângulo, apenas assim, para facilitar, tá? Ó, A, B, C. Azão, Azinho. Bzão, Bzinho. Czão, Czinho. Eu observo que eu tenho um ângulo interno. Se eu tenho apenas um ângulo interno, ó, um ângulo interno, tá? O que eu vou usar? Lei dos senos ou lei dos cossenos? Quando eu tenho um único ângulo interno, eu vou usar a lei dos cossenos, tá? Que diz a lei dos cossenos? Depende de onde eu vou começar. Eu vou começar pelo ângulo, tá? Pelo lado que tem o ângulo. Então, olha lá, eu tenho o ângulo A, eu vou começar pelo o seu oposto. Nesse caso, o Azinho. Então, eu vou usar a fórmula, ó. A ao quadrado é igual B quadrado mais C quadrado menos 2 vezes B vezes C, vezes o cosseno do ângulo oposto a ele, que é quem? O cosseno do A, tá? E agora, eu vou resolver numericamente isso aí. Quem é o Azinho? Y. Quem é o Bzinho? 6. Não, o Bzinho é 6, isso mesmo. Bzinho é 6. Quem é o Czinho? 4. Então, ó, 2 vezes 6 vezes 4, vezes o cosseno do ângulo A. Quem que é o ângulo A? 60 graus. E agora eu vou trabalhar da forma mais fácil aí, ó. Y ao quadrado é 36 mais 16. Eu não vou multiplicar ainda, ó. Já já eu explico o porquê, tá? Qual é o valor do cosseno de 60 graus? Cosseno de 60 graus eu sei que é meio, tá? Como eu uso seno e cosseno de 30 seno de 30 e cosseno de 60, tudo sobre raiz de 2. Então, sempre, sobre 2, sempre vai dar para cancelar esse aqui. Então, eu evito números maiores, tá? Então, ficou, ó, y ao quadrado, 36 mais 16, 6 vezes 4, 24. 16 mais 36 menos 24, eu vou obter 28. Se o y está na forma de potência, raiz quadrada de 28, positiva e negativa, tá? 28 não é raiz exata, mas eu sei que 4 vezes 7 é 28 e a raiz quadrada de 4 é 2. Então, mais ou menos, 2 raiz quadrada de 7, tá? Eu tenho duas respostas e eu tenho que saber que uma delas eu vou eliminar. No caso, se eu estou trabalhando com medida, eu elimino a negativa. Então, nem preciso fazer quando ela é medida, tá? Então, 2 raiz quadrada de 7, ok? Vamos ver o próximo, então. Olha o que ele fala, é um problema da Unesp, tá? Vamos ver se aqui pega. Não pega, eu vou aumentando depois. Um professor de geografia forneceu a seus alunos um mapa do estado de São Paulo que informava que as distâncias aproximadas em linha reta entre os pontos que representam as cidades de São Paulo e Campinas
e entre os pontos que representam a cidade de São Paulo e Guaratinguetá eram respectivamente 80 quilômetros e 160 quilômetros. Então, está representado aqui no gráfico de vocês, ó. O que ele fala? São Paulo e Guaratinguetá, São Paulo e Guaratinguetá eram respectivamente 80 e 160, tá? Então, olha lá. São Paulo, a Guaratinguetá, 160 e a Campinas, 80 quilômetros, tá? Conforme diz aí o problema. O que mais que ele fala? Um dos alunos observou então que as distâncias em linha reta entre os pontos que representam as cidades de São Paulo, Campinas e Sorocaba formavam um triângulo equilátero. Então, ó, São Paulo, Campinas e Sorocaba, um triângulo equilátero. Ou seja, aqui então, em cada uma delas, a medida é 80, tá? E o ângulo interno é quanto? 60 graus, certo? Por ser um triângulo equilátero, que o exercício mesmo diz, tá? Então, cada ângulo vermelho desse, eu vou pôr aqui, ó. Cada ângulo vermelho desse mede 60, porque ele é um triângulo equilátero. Então, o que mais que ele diz, tá? Já um outro aluno notou que as distâncias em linha reta entre os pontos que representam a cidade de São Paulo, Guaratinguetá e Campinas formavam um triângulo retângulo conforme mostra o mapa. São Paulo, Campinas e Guaratinguetá forma um triângulo retângulo, ou seja, aqui é 90 graus. Com essas informações, os alunos determinaram que a distância em linha reta entre os pontos que representam as cidades de Guaratinguetá e Sorocaba em quilômetros é próximo de. Então, o que o exercício está dizendo? Que, com essas informações, os alunos determinaram que a distância em linha reta, tá? De Guaratinguetá a Sorocaba era de. Então, eles determinaram essa distância, tá? Então, ele quer saber quanto é essa distância. Então, nós vamos colocar esse triângulo aqui ao lado, tá? Então, que triângulo ele é? Ele forma isso aqui, ó. Aqui, aqui e lá, tá? Então, vamos ver. Aqui é São Paulo, aqui é Guaratinguetá e aqui é Sorocaba, correto? Eu sei que a distância de São Paulo a Sorocaba é 80 quilômetros. A distância de São Paulo a Guaratinguetá, 160 quilômetros. Ele quer saber a distância de Guaratinguetá a Sorocaba ou Sorocaba a Guaratinguetá. Muito bem. Ele é um triângulo que eu não conheço, eu só conheço os lados. E eu posso conhecer também, ó, esse ângulo interno aqui, ó. Tá? Quem que é esse ângulo interno? Eu sei que aqui é 60 e aqui é 90. 9, 6, 15, eu vou ter aqui um ângulo interno de 150 graus, correto? Então, se eu quiser dar nome para o meu triângulo, eu vou chamar isso aqui de A, isso aqui de B, não necessariamente, tá? Isso aqui de C, certo? Então, ó, Azão, Azinho, oposto, tá? Bzão, Bzinho, oposto. Czão, Czinho, oposto. Se eu tenho um ângulo interno, eu vou usar a lei dos cossenos, tá? O que diz a lei dos cossenos, tá? É a formulazinha, tá? Se eu tenho o ângulo A, vou começar pelo lado A. Então, ó, A ao quadrado é igual B quadrado
mais c quadrado, menos 2 vezes b vezes c, vezes cosseno do ângulo que iniciou. Tá? Então, vamos lá. Quem é o A? X. Quem é o B? 80. Quem é o C? 160. Menos 2 vezes 80 vezes 160 vezes cosseno do ângulo que o forma, que é quanto? 150 graus. Ok? Então, dá para perceber aí que eu tenho números grandes. E ao mesmo tempo, no mesmo tempo que eu vou resolvendo o exercício, eu já dou uma espiada nas minhas respostas. Olha o que aparece nas respostas. 80 raiz de alguma coisa, 80 raiz de alguma coisa, tudo 80 raiz de alguma coisa, tá? Quer dizer que a minha resposta vai estar em função de 80. Então, ao invés de ficar fazendo 80 ao quadrado, 160 ao quadrado, vamos ter calma e vamos ver para onde vai o nosso exercício. A primeira coisa que eu tenho que pensar é aqui, ó, tá? Então, ficou, ó, x quadrado, 80 ao quadrado, mais 160 ao quadrado, 2 vezes 80, vezes 60, vezes. Agora, nós vamos dar uma paradinha aí, tá? Cosseno de 150, ele não é um arco notável, tá? Ele é um arco que eu vou desenhar aqui para vocês, ó, 0 para lembrar, 90, 180, 270 e 360. Ele é um arco que pertence ao segundo quadrante, certo? E eu tenho que achar o côngruo, lembra? Quem será o côngruo a 150? 180 menos 50, 150 dá 30. Então, ele é côngruo a 30. Então, cosseno de 150 é côngruo a cosseno de 30. E quem se lembra, ó, cosseno de 30, o cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 150 dá de um lado negativo. Então, ele vai valer menos raiz de 3 sobre 2, tá? Eu vou por aqui, ó. Então, vai valer menos raiz de 3 sobre 2, certo? Então, eu sei que o cosseno de 150, ele vale menos raiz de 3 sobre 2, tá? Então, vamos por lá. Menos raiz de 3 sobre 2. Muito bem. Vamos continuar, então. Vamos só resolver essa história aí. 80 ao quadrado mais 160 ao quadrado, ó. Tá multiplicando tudo isso, não tá? Quer dizer que esses dois sinais serão multiplicados. Sinais iguais na multiplicação dá positivo. E isso aqui eu posso cancelar. Sobrou o quê? 80 vezes 160, certo? Perceberam que eu tenho tudo 80? Ó, 80 vezes 160. Minha resposta está em 80 e eu tenho que dar uma melhorada nessa história aí, ó. Eu posso dizer que 160 ao quadrado é 2 vezes 80 ao quadrado, tá? Mais 80 vezes. Eu posso dizer que 160 é 2 vezes 80? Posso, né? Então, para dar uma melhoradinha, olha o que vai ficar, ó. Se não fosse essa resposta, esse número tão quebradinho, eu faria de forma completamente diferente, tá? Então, ficou, ó, 2 ao quadrado, que é 4, vezes 80 ao quadrado, mais 80 vezes 80, 80 ao quadrado vezes 2, certo? Eu sumi com a raiz de 3, né? Ó, raiz de 3, certo? Então, percebem que eu posso pôr, no caso aí, em evidência o fator comum 80, ó. Ele tá aqui
e ele está aqui, tá? Então, vamos pôr em evidência o 80 ao quadrado. 80 ao quadrado por 80 ao quadrado, 1. 4 vezes 80 ao quadrado vezes 80 ao quadrado dá 4. E 80 ao quadrado vezes 2 raiz de 3 dividido por 80 ao quadrado vai dar 2 raiz de 3. Certo? Então, x quadrado ficará 80 ao quadrado, que multiplica 1 mais 4, 5 mais 2 raiz de 3. Eu não tenho raiz, potência, ele vai ficar em forma de raiz. 80 ao quadrado, 5 mais 2 raiz de 3. Isto? Quem tem raiz, cai fora, quem tem expoente 2, cai fora da raiz. Então, como que ficaria aqui, ó? Caiu fora da raiz, 80, e a raiz permanece para cá, 5 mais 2 raiz de 3. Então, eu tenho como alternativa, a alternativa D. 80, 5 mais 2 raiz de 3, é isso? 5 mais 2 raiz de 3, a alternativa B, desculpa, tá? Então, é um exercício fácil, esse ficou, claro que pioraram um pouquinho para poder dar trabalho aí para vocês, tá? Seguindo, o exercício número 3, olha o que diz o 3. Ele fala assim, ó, uma estrela regular de 4 bicos está inscrita numa circunferência de raio 2. Levando-se em conta a medida do ângulo assinalado na figura e os dados a seguir, pode-se afirmar que o perímetro da estrela é. Aqui foi dado os ângulos e os valores de seno e cosseno, porque ou eu trabalho com seno ou trabalho com cosseno. Então, vamos ver o que o exercício fala, tá? Ele fala que essa estrela está inscrita, tá? Numa circunferência de raio 2. Então, eu sei que isso aqui, ó, mede 2, tá? E, na verdade, o meu exercício quer o perímetro. O que é o perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados da nossa estrela, tá? Então, na verdade, eu preciso ir em busca, tá? Do valor do lado, ó, desse rosa, tá? Que seria o lado da estrela. Então, como é que eu vou fazer para achar o valor desse rosa? Então, na verdade, eu quero o x. Então, eu tento sair, né, de uma forma ou outra, num triângulo. Então, veja só, ó. Se eu pegar e tirar essa partinha aqui para vocês, ó, esse triângulo, tá? Olha o que vai acontecer, ó. Eu vou tirar esse triângulo aqui, esse, tá? Esse, e aqui o que eu preciso, que é a minha medida rosa, que é o lado da minha estrela, que é x, correto? Daqui até aqui é o raio da minha circunferência, percebe, ó? Circunscrita. Aqui é 2, aqui também é 2, correto? Esse ângulo todo aqui é 240. Vocês percebem que eu exatamente peguei a metade dele? Portanto, esse ângulo aqui, ó, passou a ser quanto? 120. E esse ângulo aqui formou um ângulo de 90 graus. E eu peguei a bissetriz dele, tá? Então, esse ângulo aqui, ó, passa a ser 45 graus, que é a metade de 90. Então, agora eu tenho tudo o que eu preciso para achar o valor de x, tá? Quando eu tenho dois ângulos internos, basta então trabalhar com a lei dos senos. Então, vamos ver, ó. A, B e C. Azão, Azinho. Bzão, Bzinho. Czão, Czinho. O que eu vou trabalhar?
com a lei dos senos, tá? Vou trabalhar com A e C. Então, vai ficar, ó, A está para seno do ângulo A, assim como C está para seno do ângulo C. Percebe que eu uso o que precisar aí, né? Quem que é o A? O A é 2. Seno do ângulo A, seno de 120. Quem é o C? X para seno C, seno de 45. Aí nós vamos dar uma paradinha aqui, ó. 120 não é um arco notável. Então, nós vamos lá em cima, tá? Aqui, ó, para trabalhar. O 120, ó, ciclo trigonométrico para todo mundo relembrar, tá? Ele é um arco do segundo quadrante. Ele é côngruo a quem? Então, olha, 120 para chegar no 180, faltam 60. Então, ele é côngruo a 60. Então, ó, seno de 120 é côngruo a seno de 60. E qual é o valor de seno de 60, tá? Eu sei que ele é raiz de 3 sobre 2 positivo, tá? Então, vai ficar, ó, 2 está para a raiz de 3 sobre 2, assim como x está para seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Agora é só trabalhar algebricamente, ó, extremos e meios, extremos e meios. Então, ficou 2 vezes 2, né? Como que eu vou trabalhar aqui? 2 vezes 2, 4, raiz de 3 vezes 1, raiz de 3. X vezes 2, 2x, 1 vezes raiz de 2, raiz de 2, certo? Extremos e meios, olha o que vai ficar. 2 raiz de 3x é igual a 4 raiz de 2. X será 4 raiz de 2 dividido por 2 raiz de 3. Vou ter que racionalizar. Qual é o fator racionalizante? Raiz quadrada de 3 e raiz quadrada de 3. Então, ficou, ó, 4 por 2 dá 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, 2 vezes 3, 6. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Então, eu obtive 2 raiz de 6 sobre 3, correto? Mas o exercício não terminou. Por quê? Ele quer saber o perímetro da estrela. Quantos lados tem a nossa estrela? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu achei um lado, basta pegar o 8 e multiplicar pelo lado, tá? 8 vezes 2, 16 raiz de 6 sobre 3. Então, a nossa alternativa D.